Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo ao nosso tempo de estudo da Palavra de Deus hoje. Aqueles que participaram do último programa sabem que estamos estudando o trecho mais importante da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 3. Esse é o momento de lançar um desafio para você. A nossa fé pode ter duas bases. Ela pode estar baseada na revelação, e por revelação refiro-me à revelação de Deus através da Escritura, principalmente através de Jesus Cristo e também, obviamente, através do Espírito Santo. A outra base é a razão. E é este o meu desafio. Durante 5 anos na faculdade lutei contra isto porque era um pensador cristão e racional. Você sabia de que muita gente hoje não tem sua fé sustentada na revelação do Novo e do Velho Testamento? A fé destas pessoas é baseada na razão. Por exemplo, nesse trecho da carta aos Romanos, Paulo afirma que Deus se baseou na morte de Jesus Cristo para nos declarar justos. Ele afirma que a crucificação de Jesus não se tratou da crucificação de mais um rebelde pelo governo de Roma, o que era comum naquela época. Paulo explica que quando colocamos lado a lado o que a lei e os profetas e o que Jesus e os evangelhos dizem a respeito da sua crucificação, percebemos que a morte do Senhor não foi uma morte comum. Paulo usa a palavra propiciação. Jesus Cristo é a propiciação através da fé no seu sangue. E é com base na fé no sangue de Jesus que Deus nos declara justos. Vamos enfocar mais uma vez o significado da palavra justificado no versículo 24. Esta palavra é muito importante porque é a chave da argumentação de Paulo nesta carta. É nesta palavra que se concentra toda a mensagem da sua carta aos Romanos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, lemos a parábola que Jesus ensinou a respeito do fariseu e do publicano que foram orar no templo. Você deve estar lembrado. O fariseu foi para um lugar de destaque no templo e orou por ele mesmo. Que irônico! Sua oração começou falando dele mesmo e não passou disto. Na verdade, ele não orou porque orar é pedir. E a única coisa que ele fez foi agradecer a Deus porque não era como os outros homens, principalmente como aquele publicano que também estava no templo. Ele jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo que tinha. Esta foi a oração do fariseu. Ele fez mais um relatório. Bem, isso não é uma oração, não é mesmo? Porque, claro, ele não pediu nada. Ele só anunciou para todo mundo ali na sinagoga que ele era o máximo. Na minha opinião, ele fez um discurso para quem estava ali. Por outro lado, num canto do templo, o publicano agiu de maneira bem diferente. Jesus diz que, batendo no peito em humilhação e contrição, o publicano lamentava pelos seus pecados, orando: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Que tipo de oração foi esta? Ele pediu alguma coisa? Claro que sim. Ele se dirigiu a Deus e pediu misericórdia, e confessou que era pecador. Jesus contou esta história e diz que o homem que foi para a casa justificado foi o publicano e não o fariseu religioso. E o seu comentário foi: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A palavra-chave desta parábola é a mesma desse trecho de Romanos: justificado. O que tudo isto significa? A palavra justificado quer dizer como se nunca tivesse pecado. Bom, esse é um bom começo, porque é exatamente isto que significa. Quer dizer que se a sua vida fosse registrada numa fita cassete e Deus tocasse essa fita no dia do julgamento, aqueles pontos da fita onde o seu pecado tivesse sido registrado, Deus cortaria fora. E quando a sua fita tocasse, seria como se você nunca tivesse feito nada de errado, porque as partes nas quais o pecado estivesse registrado teriam sido eliminadas.
Por isso, ser justificado é muito mais do que ser perdoado. Na verdade, a justificação muda sua história para como se você nunca tivesse pecado. Encontramos um grande exemplo disto no Velho Testamento. A vida de Davi. Aliás, já falamos de Davi nesse estudo. Davi cometeu o pecado de adultério seguido de assassinato e por 1 ano ele encobriu tudo. Quando o profeta Natã confrontou Davi e ele confessou o seu pecado, conforme lemos no Salmo 51, vemos que além de ser perdoado, Davi foi justificado. Sabemos disso através dos livros de Samuel e de Reis, que cobrem o período de 500 a 1000 anos da história dos hebreus. 500 a 1000 anos antes de Cristo, da história dos hebreus. Os 2 livros de crônicas relatam o mesmo período, mas são considerados pelos rabinos como os livros das omissões, porque eles omitem vários fatos relatados nos livros de Samuel e de Reis. Segundo os rabinos, os livros de Samuel e de Reis apresentam este período da história sob a perspectiva humana, enquanto os livros de crônicas apresentam o mesmo período da história sob a perspectiva de Deus. O impressionante é que quando lemos Samuel, encontramos 8 capítulos no primeiro livro e 9 no segundo, contando o pecado de Davi. Se você tiver um bom estômago, leia do capítulo 11 ao 18 do primeiro livro de Samuel, ou o capítulo 19 do segundo. Esse trecho da Escritura é interessante e muito empolgante. Na verdade, impressionante. Davi foi punido severamente pelo seu pecado porque não recorreu a Deus. Deus teve de ir até ele, e grande parte desse trecho da palavra é o relato deste castigo. Mas quando chegamos nos livros de crônicas, Davi é mencionado como pastor. Lemos sobre sua ascensão a rei e depois sobre o auge do seu sucesso. O seu pecado nem é mencionado, porque, para Deus, o pecado de Davi nem tinha existido. O mesmo se refere ao pecado de Salomão, o que nos leva a crer que Salomão também tenha confessado o seu pecado. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Ele não perdeu tempo, não. Quis aproveitar tudo que podia. Se quisermos citar um pecador, Salomão é um ótimo exemplo. Todos os cativeiros pelos quais Israel passou não foram causados pelo pecado de Davi, foram consequência do pecado de Salomão. Entretanto, apesar de ter pecado como pecou, isso não foi nem mencionado nos livros de crônicas. Por quê? Porque ele foi justificado. Foi como se ele nunca tivesse pecado. Para Deus, foi como se tudo que ele fez jamais tivesse existido. Jamais tivesse acontecido. Quando estudamos justificação, devemos estar atentos às expressões que aparecem junto ao conceito ou à palavra justificação. Aos olhos de Deus ou diante de Deus. Isso quer dizer que aos olhos de Deus aquilo nunca aconteceu. Os teólogos se apressam em dizer: você deve saber que a justificação tem 2 dimensões, a vertical e a horizontal. A dimensão horizontal refere-se às pessoas. Pode ser que aos olhos de Deus é como se você nunca tivesse pecado, mas isso não acontece com as pessoas. Se alguém está cumprindo pena por assassinato e se converte na prisão, vai continuar preso, mesmo que aos olhos de Deus seja como se nunca tivesse pecado, porque a justificação na dimensão horizontal não foi cumprida. Uma vez um professor de direito disse algo muito interessante a respeito da justificação. A palavra justificado é um termo jurídico e também teológico. Nós estávamos discutindo sobre isto, sobre a questão de estar justificado, como se nunca tivesse pecado aos olhos de Deus, mas não para os homens. Aí uma aluna se manifestou e expressou o que eu estava pensando. Ele disse: então ser justificado não é o que eu pensava. O professor respondeu com esta explicação. Vocês se lembram quando estávamos estudando os procedimentos em um julgamento e falamos sobre como devemos apresentar nosso caso ao juiz e não para o público presente na audiência, porque você pode convencer os presentes que o seu cliente é um santo, mas se não convencer o juiz, o seu cliente irá para a cadeia. Um dia todos nós estaremos diante do trono do juiz. E o que você acha que vai valer neste julgamento, hein? A opinião das pessoas?
A dimensão horizontal da justificação não terá a menor importância ali. O que realmente vai importar é a opinião de Deus a seu respeito. Por isso, se você acredita no que estamos falando, lembre-se das palavras aos olhos de Deus. E esta é a boa nova, porque aos olhos de Deus é como se eu nunca tivesse pecado. Explorando um pouco mais o significado da palavra justificado, vamos imaginar que um homem seja considerado culpado de um crime e condenado à prisão perpétua. Será que existe alguma saída para ele? Ele pode conseguir uma condicional e voltar ao convívio da sociedade. Pode ser que isto aconteça, mas diante da sociedade ele é um condenado e sempre será visto como um ex-presidiário, alguém que já cumpriu pena. Pode ser que a justiça lhe conceda a anistia e o perdão. Isso não vai mudar muito a maneira como ele será visto pela sociedade. Pode ser que, depois de 20 anos cumprindo a pena, alguém se confesse culpado daquele assassinato pelo qual ele foi condenado. E agora? Será que a situação muda? Ele não está mais sob condicional, nem foi anistiado, nem perdoado pela justiça. Ele foi declarado inocente do crime. É isto que a palavra justificado significa. Ser declarado justo. Quer dizer que você nunca pecou, nunca cometeu pecado. Se você foi justificado aos olhos de Deus, você está puro. A questão é muito profunda mesmo. Ser justificado, não esqueça, significa que o pecado nunca existiu na sua vida. E isso valoriza o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Na justiça comum pode acontecer de um homem que era inocente ser falsamente acusado e condenado. Mas não é possível que um homem que realmente tenha cometido um crime e que depois tenha sido perdoado seja considerado como se nunca tivesse cometido o crime. Mas foi isto que Paulo quis dizer quando se referiu a ser justificado aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus não somos perdoados. Não é uma questão de fazer com que nosso pecado nunca tenha existido. Na verdade, somos declarados aos olhos de Deus tão justos como o próprio Jesus Cristo. Deus olha para nós e diz: esta pessoa é tão justa como meu filho. Por isso é importante, meu ouvinte, que você entenda o que Paulo afirma no versículo 22 do capítulo 3, que a justiça pela fé em Jesus Cristo é para todos e sobre todos os que creem. No Velho Testamento encontramos o conceito de expiação, que quer dizer que o pecado foi coberto. Estava lá, mas foi coberto. Portanto, justificação é muito mais do que expiação. Nós vamos continuar estudando no próximo programa. Até lá, Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima! Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.